ser estuprada por ser muito feia. A justiça o obrigou a divulgar a nota e o condenou a pagar uma indenização de R$10 mil por danos morais à deputada. Na nota, Bolsonaro diz, abre aspas, naquele episódio, no calor do momento, em embate ideológico entre parlamentares, especificamente no que se refere à política de direitos humanos, relembrei fato ocorrido em 2003, em que, após ser injustamente ofendido pela congressista em questão que me insultava, chamando-me de estuprador, retruquei, afirmando que ela não merecia ser estuprada. Fecha aspas. O presidente também declarou que tem integral e irrestrito respeito às mulheres e que as mulheres brasileiras constituem uma prioridade de seu governo. A deputada Maria do Rosário divulgou nota em que afirma que considera a publicação da nota de Jair Bolsonaro uma vitória de todas as mulheres agredidas e ofendidas diariamente pelo machismo no país. E que, quanto ao teor, cabe aos advogados dela e à Justiça analisar se a sentença foi integralmente cumprida. A deputada afirmou ainda que espera que o episódio sirva para fortalecer uma cultura de respeito às mulheres. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje permitir que a homofobia seja criminalizada como racismo. O julgamento estava suspenso desde maio, quando se formou maioria no plenário favorável às duas ações que questionavam a demora do Congresso para criar leis contra a homofobia. Hoje, a ministra Carmen Lúcia deu o 7º voto para que a homofobia seja enquadrada como racismo até que os parlamentares façam uma lei específica. Ela disse que o Supremo deve proteger o direito do ser humano à convivência pacífica e chamou de barbárie os episódios de violência contra homossexuais. Na humanidade plural, quem é o diferente? E quem disse que quem marcou que era o diferente é o que está certo, se é que há certezas na vida? Porque numa sociedade discriminatória como a que vivemos, a mulher é diferente, o negro é diferente, o homossexual é o diferente, o transexual é o diferente. Diferente de quem traçou o modelo. A reiteração de atentados decorrentes da homotransfobia revela a situação de verdadeira barbárie. Supera-se o não aceitar o indiferente. Quer-se eliminar o que se parece diferente fisicamente, psiquicamente, sexualmente. Negam-se às conquistas civilizatórias. O ministro Ricardo Lewandowski deu o primeiro voto divergente. Reconheceu a demora do Congresso em aprovar uma lei sobre o assunto, mas foi contra o Supremo enquadrar atos de homofobia como crime de racismo. Disse que esse é papel do parlamento. O ministro Celso de Mello, relator de uma das ações, reafirmou seu voto a favor de classificar a homofobia como racismo. Disse que os homossexuais e transexuais estão excluídos do sistema de proteção da sociedade. Expostos em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Os dois últimos ministros a votar, Marco Aurélio e Dias Toffoli, acompanharam a divergência contra autorizar a criminalização da homofobia. Com o resultado, o Supremo permitiu que atos de homofobia e transfobia sejam considerados crimes a partir de agora. Pela decisão, quem praticar, induzir ou incitar a discriminação por causa da orientação sexual do outro pode ser condenado a 3 anos de prisão e multa, pena prevista para o crime de racismo, que pode chegar a até 5 anos se ainda houver a divulgação do ato homofóbico na internet, por exemplo. A decisão vale até que o Congresso aprove uma lei sobre o tema. A namorada do ator Rafael Miguel disse hoje que não se sente segura porque o principal suspeito de matá-lo ainda não foi preso. O pai dela. O álbum feito por Rafael é agora o tesouro de Isabela. São bilhetes e fotos do casal. A última foi tirada numa festa junina, um dia antes da tragédia provocada, segundo a polícia, pelo pai de Isabela. Ele tinha outra família, mas controlava todos na casa para onde ela não quer mais voltar. Um ambiente extremamente tóxico, onde traz lembranças ruins e que não vale a pena, não tem motivos para estar lá, depois de tudo que aconteceu. Hoje você se sente segura? Não.
Por que, Isabela? Porque ele não está preso. O advogado de Isabela entrou na justiça com pedido de medida protetiva para impedir que o pai e o tio se aproximem dela, da mãe e do irmão. Os três estão hospedados por amigos em casas diferentes. Mas vocês têm se falado? Sim, eu pergunto se eles estão bem, estão tranquilos, o que eles estão fazendo, estão se alimentando. Isabela não quer mais recordar o momento em que a carona com tentativa de conversa terminou no triplo assassinato. Diz que Rafael nunca confrontou o pai dela, um homem violento. A gente nunca revidou na mesma medida. Sempre tentou levar na maneira mais tranquila possível, ter bastante fé que tudo ia se resolver. O pai de Isabela continua foragido. A polícia desconfia que Paulo Cupertino Matias pode ter mudado a aparência para não ser reconhecido. As buscas não param. Hoje, o irmão dele prestou depoimento e entregou um carro de Paulo Cupertino que estava desaparecido. A polícia divulgou novas fotos dele. Enquanto seguem as buscas, Isabela tenta pensar no futuro. Espero ter força para seguir em frente, né? Assimilar. Preciso chorar e aceitar, porque a qualquer momento eu sempre fico com a sensação de que ele vai voltar, de que ele vai mandar uma mensagem. Isso é doloroso, né? A Justiça do Rio arquivou o inquérito que apurava a participação de 13 policiais do Batalhão de Operações Especiais na ocultação do corpo de Amarildo de Souza. O ajudante de pedreiro desapareceu há quase 6 anos na Rocinha. O ajudante de pedreiro, morador da Rocinha, desapareceu em 2013, depois de ser levado para a sede da UPP da comunidade. Amarildo era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Num primeiro processo, a justiça concluiu que Amarildo Dias de Souza foi torturado e morto por policiais militares. 8 já foram condenados. Mas o corpo de Amarildo nunca apareceu. O grupo de